Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ativo Virtual. E existem diversas maneiras de ganhar dinheiro na Bolsa de Valores com diferentes estratégias, como swing trade, day trade, arbitragem e muito mais. Porém, neste vídeo vou falar sobre a mentalidade de ser um investidor na Bolsa de Valores, ou seja, aqueles que querem viver de renda passiva, ao invés de ficar trabalhando todos os dias para o mercado. E que inclusive essa abordagem está alinhada com a filosofia do Luiz Barsi, e aqui ainda vou considerar os ativos de Bolsa de Valores do Banco do Brasil, Taesa e Bradesco. Por isso que desde já convido a vocês que se inscrevam no canal e deixem um like nesse vídeo, justamente para entender que esse conteúdo é relevante e continue trazendo outros. Lembrando de ligar o sino de notificações para receber todos os conteúdos aqui do canal, porque como vocês sabem, tudo para manter vocês bem informados para aproveitar as oportunidades do mercado. Então, bora pro vídeo. E os assuntos que eu vou trazer nesse vídeo são bastante pertinentes, porque eu recebo constantemente mensagens, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, fazendo perguntas sobre rentabilidades, como é que funcionam os dividendos, como compor uma carteira. Então, estou trazendo esse vídeo justamente para dar base para as novas pessoas que estão chegando no canal, porque chegaram mais de 5 mil novos inscritos e que, aliás, acabamos de passar os 20 mil. E vou aproveitar esse vídeo também para poder agradecer a vocês por toda a participação e, em especial, os membros do canal, que ajudam que essas análises cheguem para mais pessoas, contribuindo para toda a comunidade do Ativo Virtual. Então, muito obrigado a todos e aproveito para pedir a vocês que ainda não são inscritos para se inscreverem no canal e também para compartilhar os vídeos aqui do canal, porque apoiam o canal e também ajudam as pessoas a se educarem financeiramente para aproveitar as oportunidades do mercado. E vamos começar aqui com algumas filosofias relacionadas à mentalidade de investidor, explicando por que as ações representam o mercado real. Porque é muito importante que as pessoas consigam visualizar que ao comprar uma ação de uma determinada empresa, você está efetivamente participando do patrimônio daquela companhia. E com isso, as ações representam uma forma mais democrática e acessível de participar de grandes projetos empresariais. Porque sem elas, ou seja, sem a abertura de capital na Bolsa de Valores, não seria possível pessoas comuns participarem de grandes empreendimentos, como por exemplo o Banco do Brasil, Bradesco e a Taesa. E com isso, vem o segundo tópico, que é focar em empresas de setores perenes, justamente para reduzir os riscos atrelados aos negócios. E os setores perenes a gente pode chamar como o setor elétrico, saneamento, bens de consumo, além de outros, que são os setores essenciais para fazer com que a sociedade moderna funcione como ela funciona hoje. Então é essencial que os investidores entendam o negócio pelo qual estão investindo, senão podem ter surpresas que não sejam tão agradáveis no futuro, justamente porque não enxergaram determinadas questões antes de adquirir as ações, que faria toda a diferença para a tomada de decisão. Outro ponto que é investir em empresas que sejam boas pagadoras de dividendos, porque é isso aqui que gera a renda passiva. Os pagamentos de dividendo, que vem da terminologia em inglês chamada dividend yield, e aí é qualquer tipo de remuneração para os investidores, tanto dividendos quanto JCP, é que compõe realmente a possibilidade de fazer com que os investidores recebam periodicamente proventos das companhias e com isso ter a renda passiva. E para que os investidores possam colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, é importante que invista somente em empresas com bons resultados operacionais e dívidas controladas por muitos anos. E como disse o próprio Luiz Barsi, lembre-se que as ações estarão sempre sendo representadas por um mercado de oportunidades, no qual, sabendo avaliá-las, o investidor não vai perder. E isso traz a gente para o próximo tópico, que é invista em negócios comprovados. Então, rastreie seus investimentos em projetos empresariais que possuam bons fundamentos. E é exatamente isso que eu trago aqui nas análises no canal, especializadas em determinadas empresas. E por isso é que não se deve investir, a menos que se conheça muito bem o que está fazendo, projetos novos, que são chamados IPOs, porque eles podem esconder ciladas. Porque todas as empresas são obrigadas a apresentar suas demonstrações financeiras para o mercado durante o processo de um IPO. Porém, para investidores que não estão acostumados com a linguagem e nem mesmo com as demonstrações financeiras, podem não entender prováveis ciladas que podem estar contidas nesses documentos e com isso passar por frustrações, podendo inclusive levar a prejuízos. Então aqui reiterando que as oportunidades estão realmente no mercado acionário, como eu mencionei, as ações são a porta de entrada para as pessoas comuns participarem de grandes projetos empresariais, mas é importante que antes de entrar por essa porta de entrada, que são as ações, você estude e realmente acredite no futuro dessa empresa que você está pensando em investir. E se você é iniciante na Bolsa de Valores e ainda não tem uma boa noção de como funciona a psicologia do mercado, entenda que você precisa considerar algumas técnicas para descobrir se o preço das ações estão adequados de acordo com a sua expectativa de remuneração daquela companhia. Então, técnicas como o preço teto e o preço justo de acordo com o modelo de Gordon, que é uma técnica de valuation,
Allocation pode realmente auxiliar nessa caminhada de encontrar os melhores momentos para poder investir no ativo de uma determinada empresa. Porque tudo que você não quer é ter prejuízos. E para isso, você precisa estar atento para observar o mercado e ver se ele está se apresentando em queda em um determinado momento, mas com condições de recuperação futura. E com isso, se tornar um negócio atrativo. Porque tem aquelas pessoas que vão influenciadas pela dica de algum amigo, ou até mesmo da mídia, que fica falando que as ações de uma determinada empresa está subindo muito, e esse investidor vai e compra nesse momento. Ou seja, compra as ações no topo, em momentos seguintes, vê as cotações caindo, e aí já começa a entrar em desespero, porque não entendeu o que aconteceu, todo mundo estava falando bem da ação, ela em um determinado momento corrige, e você vê seu patrimônio diminuindo. E aí eu trago aqui para vocês as cotações de BBAS3, apenas para usar como exemplo do que eu vou explicar, porque estávamos falando aqui do investidor que compra no topo, e depois vê todas as correções e acaba ficando desesperado porque está vendo as cotações caindo e seu patrimônio indo junto. Mas o investidor que tem a mentalidade de investimento de longo prazo, ou seja, de fato é a mentalidade de investidor e não de especulador da Bolsa de Valores, vai sempre observar o que é o preço teto para fazer a compra das suas ações no momento que seja mais oportuno. Então, imagine, por exemplo, que essa linha verde aqui seja o preço teto. O investidor de longo prazo vai fazer pequenos aportes ao longo do tempo, desde que as cotações estejam dentro do preço teto. E, obviamente, vai fugir das cotações quando elas apresentarem acima do preço teto, aguardando que novas oportunidades surjam. E é claro, sempre recalculando o preço teto. Surgiu uma nova oportunidade, o investidor vai comprar, mas ele tem condição de saber qual é o fundo daquele movimento que está acontecendo? Não, mas o que ele pode fazer? Fazer pequenos aportes ao longo do tempo. E assim, melhorando o seu preço médio. E, novamente, fugindo das cotações quando elas não estão dentro do preço teto. Mas, novamente, esse gráfico aqui é apenas uma ilustração do que eu estou explicando para vocês em relação ao preço teto. Essa linha verde aqui, na verdade, é a média exponencial de 200 períodos, mas ela serve aqui de representação para o exemplo que eu estou dando para vocês. E um outro fato muito importante que eu quero trazer aqui para vocês é em relação às cotações versus o dividend yield, porque as pessoas ficam vidradas olhando para o dividend yield das companhias. E aqui trago para vocês TAE11, que possui o dividend yield dos últimos 12 meses de 11,94%, mas esse dividend yield está em relação às cotações atuais de R$ 37,71. Isso porque é a relação do rendimento, que é R$ 4,00 e pouco mais 50 centavos, dividido pela cotação atual. E isso vai chegar aos 11,94%. Vou só fazer uma nota especial aqui em relação ao rendimento da Taesa de R$ 4,50, porque na verdade a companhia já anunciou novos dividendos, vou deixar inclusive um card aqui para vocês, do último vídeo que saiu aqui no canal sobre o assunto, e que na verdade a empresa pagou no exercício de 2021 R$ 5,20. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é que cada investidor vai ter seu próprio dividend yield. E o que eu quero dizer com isso? É que, por exemplo, trazendo aqui TAE11, que são as units da companhia, imagine que o investidor tenha comprado no dia 22 de novembro de 2021 uma ação TAE11 com a cotação da época de R$ 34,24. Então, se você dividir R$ 4,50, que é o rendimento dos últimos 12 meses, pelos R$ 35,24, então o dividend yield vai ser de 12,76%, ao invés de ser 11,94%. Em outras palavras, cada investidor vai ter seu próprio dividend yield, porque ele é baseado no custo de aquisição em relação ao rendimento da ação. E o nome disso é Dividend Yield on Cost, que é justamente o on cost aqui é o custo de aquisição. E numa tradução livre, estamos falando do rendimento em dividendos sobre o custo de aquisição. E é por isso que essa matemática aqui é importante que os investidores entendam antes de começar a aportar em uma determinada empresa. Se a empresa tiver todas aquelas qualidades que falamos até aqui, então provavelmente esse investidor vai ter um Dividend Yield on Cost muito maior do que o Dividend Yield dos últimos 12 meses. E isso acontece porque os rendimentos são pagos por ação. Então, cada ação que você tiver, você vai receber os dividendos proporcionalmente para a quantidade de ações. E é por isso que a mentalidade do investidor de longo prazo é aumentar o número de ações ao invés de ficar focado no patrimônio que possui na Bolsa de Valores. E vou dar um exemplo. Se você tivesse comprado 100 ações de TAE11 nos últimos 12 meses, você teria recebido pouco mais de R$ 4,50 para cada ação que você possuísse TAE11. E é por isso que essa é a multiplicação. Você vai multiplicar 100 ações pelo rendimento total desses últimos 12 meses, e nesse caso das 100 ações, você teria recebido ao todo R$ 450,37 de rendimento. Eu, por exemplo, comprei ações TAE11 no dia 17 de 2 de 2022. E como vocês podem ver aqui, na soma das operações, eu comprei mais 400 papéis que foram justamente antes do anúncio dos resultados da Taesa e que previamente eu já sabia que os resultados iriam ser bons, bem como um bom anúncio de dividendos.
Eu só não imaginava que a empresa fosse fazer um pagamento tão grande. Mas, com as análises que eu disponibilizei aqui no canal, inclusive o Investors Data ESA, preço teto, projeções, valuation segundo o modelo de Gordon, além de vários outros materiais que eu disponibilizei aqui, para mim, não havia dúvidas. E por isso que eu fiz a compra. E embora o final do dia da sexta-feira ele tenha terminado em queda, notem que esse dia abriu em alta e acabou fechando dentro de um gap de alta, trazendo uma rentabilidade imediata para mim apenas nas cotações. E é claro, como vocês estão vendo aqui, nessa semana eu tive um lucro de quase 17 mil reais de algumas operações da semana. E como eu sempre falo aqui no canal, a análise fundamentalista te diz o que comprar e a análise técnica te mostra os gatilhos de compra e, se você desejar, de venda também. E assim existem situações no mercado que se tornam tão interessantes que fica impossível não se considerar a liquidação do ativo e dinheiro no bolso, é claro. Mas para reforçar a importância do número de ações, quero mostrar para vocês também as vantagens de bonificações que existem no mercado e que inclusive vou utilizar o Banco Bradesco justamente para trazer essa clareza para vocês, porque o Banco Bradesco possui várias bonificações no mercado e inclusive a última que aconteceu foi no dia 7/4/2021, que aumentou a proporção de ações em 10%, e isso tanto para BBDC3 quanto para BBDC4, ações ordinárias e preferenciais. E as bonificações é uma outra forma de remuneração para os acionistas que as empresas podem decidir fazer, que pode acontecer, por exemplo, quando a empresa quer aumentar seu capital social. Então ela acaba bonificando os acionistas com mais ações da própria classe, da mesma espécie, ou seja, BBDC3 ou BBDC4, por exemplo, são classes diferentes de ações de uma mesma empresa, e com isso, os acionistas recebem essas ações sem ter que investir mais nenhum centavo na companhia. Então, além dos dividendos, que pode ser dividendos ou JCP, ainda assim, a empresa pode fazer as bonificações. Então vamos supor que o investidor com posição acionária há 12 meses tenha comprado ações do Bradesco, seja BBDC3 ou BBDC4. Esse investidor recebeu mais 10 ações do Banco Bradesco sem ter que investir nenhum centavo novo. Então, como exemplo, para esse investidor que teve 100 ações BBDC3, ele vai receber mais 10 ações BBDC3 sem nenhum custo adicional e vai ficar com 110 ações BBDC3. Justamente porque, nesse exemplo aqui, estou utilizando a última proporção de 10% por ser dos últimos 12 meses. E com a importância disso aqui é que com mais ações você recebe mais dividendos. E com isso aumenta a bola de neve da renda passiva que você vai receber periodicamente. Ainda mais o Banco Bradesco, porque eu trago aqui para vocês o histórico de bonificações dele. Ele teve, inclusive, em 2005 e 2007, bonificações de 100%. Então imagine, se você tinha 100 ações BBDC3 ou BBDC4, passa a ter então 200 ações. 2008 foi 30%, 2015 20% e 2019 20%. Os demais anos foram 10%. Mas isso aqui tem um efeito poderosíssimo ao longo dos anos. O problema é que muitos investidores simplesmente abandonam as ações de uma companhia em intervalos muito curtos, às vezes até menos de um ano, e assim não tem a mentalidade de investidor, apenas de especulador da bolsa de valores. Porque de nada adianta você comprar as ações para receber um determinado pagamento de dividendos, vender no dia seguinte, porque na data ex-direitos as ações vão ter suas cotações ajustadas na mesma proporção que você recebeu de pagamento de proventos. Então, é uma especulação que simplesmente não funciona. E aí trago para vocês um exemplo para ficar muito claro como é que funciona isso. Trazendo aqui uma simulação de investimentos de 3 anos do Banco Bradesco. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar um card que vai aparecer para vocês nesse momento, fazendo essa demonstração e também reinvestindo todos os dividendos. Nesse caso aqui, vou ser bastante sucinto para esse vídeo não ficar muito longo, apenas para mostrar para vocês o incremento da quantidade de ações. E nesse exemplo aqui, foi um investimento em BBDC4, comprando aproximadamente 20 mil reais. E essa compra gerou uma quantidade de ações de 576 ações BBDC4. E isso comprando em 3/1/2018, ao preço unitário de R$ 34,74. Nota especial aqui é que essa cotação é a nominal e não a ajustada. Cuidado com simulações que utilizam cotações ajustadas e não as nominais, porque com certeza vão trazer resultados muito diferentes daqueles que são a realidade. Mas o fato é que depois desses anos, finalizando com a apuração no ano de 2021, esse mesmo investidor saiu das 576 ações BBDC4 e passou para 917 ações BBDC4, tendo um pagamento total de proventos de quase R$ 3.100. Mas como isso é possível? Exatamente pela explicação que eu acabei de trazer para vocês. Considerando 2018 até 2021, esse mesmo investidor recebeu 10% em 2018, depois 20% em 2019, 10% em 2020 e 10% em 2021. E a grande questão aqui, que isso aqui é juros sobre juros. Sim, porque se você tinha uma quantidade de ações aqui, essa mesma quantidade de ações vai ser multiplicada pela bonificação do ano seguinte. E assim, sucessivamente, cada bonificação vai bonificar a quantidade anterior. E é por essa razão que a quantidade de ações teve um incremento total de 59,2%. E como eu mostrei para vocês, o
rendimento é em cima da quantidade de ações e por isso que o preço importa. Então, eu estou trazendo aqui uma tabela meramente ilustrativa, trazendo o ativo de bolsa de valores BBAS3, que são as ações do Banco do Brasil. E nesse caso hipotético, imagine que o custo de aquisição de BBAS3 vai variar aqui de R$ 30 até R$ 35. Imaginando um investimento então de R$ 20 mil, se as cotações estiverem a R$ 30, então você vai ter uma quantidade de ações na sua carteira de 666 ações. E à medida que o preço vai aumentando, você pode continuar fazendo essa conta, que basicamente é dividir o valor que você está investindo pela cotação atual do ativo, e com isso você vai descobrindo as quantidades de ações que você vai ter de acordo com as cotações atuais do ativo. E assim, esse exemplo fica bastante nítido como que a renda passiva vai funcionar na sua carteira, porque como eu mencionei, o rendimento é sobre a quantidade de ações. Então, observando aqui a quantidade de ações que estamos tendo para cada cotação de BBAS3, sendo que o rendimento é o mesmo, ou seja, pouco mais aqui de 91 centavos por ação ordinária, vejam que as rentabilidades vão diminuindo à medida que se tem menos ações na carteira, onde no primeiro cenário, onde seu custo de aquisição por ação, ou seja, seu custo de aquisição unitário era de R$ 30, você teve 666 ativos que multiplicado pelo rendimento pago dos últimos 12 meses de pouco mais de 91 centavos, te gerou R$ 608,26, ao passo que um custo unitário de R$ 35, você teria 571 ativos e multiplicado pelo rendimento, então te geraria uma renda passiva de R$ 521,49, forçando que o seu dividend yield on cost diminua ao invés de aumentar, justamente porque o seu custo unitário é maior. Exatamente como eu mostro nesse gráfico aqui, onde seu dividend yield on cost vai diminuindo à medida que as cotações vão aumentando. Mas vou fazer aqui mais um alerta aos investidores em relação à mentalidade do investidor, porque muitas vezes as pessoas me perguntam qual é a quantidade de ativos. Você está comprando muito? Você está comprando pouco? Você está se defendendo bastante? E o alerta aqui é justamente que a diversificação não é uma pulverização do seu patrimônio. O importante é que a sua carteira de rendimentos seja construída de forma gradual, sistemática e progressiva ao longo dos anos. Então, não faz sentido nenhum você pegar R$ 1.000 e comprar 10 ativos. O que faz sentido é estudar as empresas, verificar aquela que entra dentro da sua estratégia, ou seja, sua estratégia de investimento, porque você precisa ter uma, afinal de contas, não faz sentido você fazer investimentos na bolsa de valores sem conhecer o que você está fazendo. Então, verifique as empresas que fazem sentido na sua estratégia de investimento para começar a fazer as aquisições. A minha carteira de investimentos, ela possui muitos ativos, mas é porque ela existe desde 2006. Então, eu já tive a oportunidade de receber muitos dividendos, bonificações e inclusive outras operações de mercado que eu faço para assim incrementar minha carteira. Então, nunca pulverize o seu investimento, caso contrário, você vai entrar na média do mercado. O que basicamente quer dizer que se você comprar as principais ações que movimentam o mercado, quando o mercado cair, as suas ações vão cair junto. E quando ele subir pouco, suas ações vão subir pouco. E é por essa razão que você precisa encontrar os ativos que fazem sentido para a sua estratégia. E é por isso que a melhor oportunidade do momento é o ativo que se apresenta com preços atrativos, que é justamente como eu mostrei para vocês naquele momento que eu exibi o gráfico de BBAS3 falando do preço teto. Então, se por acaso você pulou esse vídeo, recomendo que você volte e assista novamente. E outro ponto importante são aqueles ativos com proximidade de pagamento de dividendos. Como eu mostrei para vocês, a própria Taesa, que eu fiz a compra e que ela está com proximidade de dividendos e por isso ela teve valorização. E que inclusive vou deixar um card aqui para vocês para o dividendo preditivo de março, que justamente explora esse conceito de potencial valorização das cotações. Mas vale lembrar, isso aqui é renda variável e não existem garantias de rentabilidade positiva. Mas em contrapartida, quanto mais você conhecer a empresa que você está investindo, maiores serão suas possibilidades de fazer aquisições em momentos oportunos. Bem, meus amigos, agora eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito da mentalidade do investidor, inclusive se vocês investem em algum desses ativos que eu mencionei nesse vídeo. E nesse caso, peço que vocês compartilhem as opiniões e experiências de vocês nos comentários abaixo, porque certamente poderá ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e liguem o sino de notificações para ficarem bem informados. E um agradecimento especial para os membros do canal que favorecem que esses conteúdos sejam feitos para toda a comunidade.